Curadora que veio visitar, as letras de curadora que veio visitar, curadora que veio visitar, as letras de curadora que veio visitar. Ela resolve meu canto e o amor tô a espalhar. Eu resolvi meu canto e o amor tô a espalhar. Em uma floresta viviam muitos seres especiais, humanos e natureza, em uma conexão sem igual. A natureza que é viva, vive a conversar com os pássaros, espalhando sementes, voando por todo lugar. As plantas guardam em sua alma um efeito especial, auxiliando no tratar do corpo de forma bem natural. Às vezes, uma dor, sabe, aquelas dorzinhas que a gente tem, elas vêm para poder nos alertar. É preciso atenção dada. Algo não vai muito bem. Em uma casa grande, ali perto daquela floresta, muitos filhos estavam a chegar, perdidos e muito violentados, comprados, tratados muito mal, de um jeito que não dá para esquecer e nem fingir que foi real, que não foi real. Foram chamados escravos, mas foram mesmos escravizados pelos donos do tal capital. Viviam nas senzalas e dali precisavam e planejavam fugir, trabalhar de sol à lua e não ter o que comer e nem onde dormir. Não dá para assim existir. Como havia muita natureza por perto, pretos e indígenas se juntaram em meio a muita dor para poder buscar um bem maior. Indígenas são guardiões dos saberes do sentir e dos rurais que a terra dá. O que se viu foi resistência, que logo começou a se construir. De frente na resistência, nessa casa grande, estavam as pretas do curador. Mulheres que guardavam saberes lá de onde vieram. E aqui estavam a se adaptar. Engraçado, essa planta lá eu não tenho. Para que serve? Pode me contar? Essa é a fruta-pão. Põe na cana e deixa o álcool e o sumo sair. Alivia as dores que estão sempre a sentir. Chegavam nas matas e em casa pareciam estar. Começaram as fugas para bem longe, para os futuros quilombos. Com indígenas e com as matas, as pretas puderam contar. Era licença para entrar, para passar e para poder se retirar. Elas que sabiam que tinha mais gente para levar, esse caminho ficou muito comum. Era onde se precisava e onde se escolheu estar. Mas na volta para a casa grande, às vezes não tinha como escapar de um castigo daqueles bem ruins, que não é bom nem a gente citar. As pretas do curador, para se curar, ouviam as plantas, a água, o ar, os animais, a terra, o vento, os humanos e os elementais, que em tudo que existe estão a habitar. Tinha uma atividade que muito faziam, que era cozinhar. E colocavam na comida os sentimentos e as energias que também ajudavam a revigorar. Vocês conhecem o
Vocês conhecem o milho? Sim! Oh, alimento bom de se cultivar. Planta, pendula, colhe, debulha, seca, solta do pilão e já peneira um fubá. É feijão, é arroz, é semente crioula que vem de África, que indígenas semearam e que passaram a se espalhar. Essas pretas do curador, assim como a semente que em terra boa dá. A partir das gerações foram se multiplicando, resistindo e existindo até a mim chegar, que herdei os dons e hoje vivo a partilhar. Salve as pretas do curador, quituteiras, benzedeiras, rezadeiras, espalhadoras do amor. As pretas do curador, que vem nos visitar. As pretas do curador, que vem nos visitar. Eu pegando o canto do amor do espalhar. Eu pegando o canto do amor do espalhar. As pretas do curador, que vem nos visitar. As pretas do curador, que vem nos visitar. Eu pegando o canto e o amor do espalhar. Eu pegando o canto e o amor do espalhar. As pretas do curador, que vem nos visitar. As pretas do curador, que vem nos visitar. Eu pegando meu canto e o amor do espalhar. Eu pegando meu canto e o amor do espalhar. A terra também é um dos elementos usados pelas pretas do curador, usada para curar. Se pega, seca, polvilha e faz a argila virar. Se bem se modela o símbolo de cura que se reza e se passa a sentir e visualizar. É amor e cura das dores de hoje a transmutar. Essas pretas estão na minha linhagem e pode estar na de vocês também. Conversem com as famílias, com os mais velhos. É muito importante saber da onde a gente vem. E assim termina a nossa história. A gente é do CTA, Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, que é situado na Violeira, e hoje a gente vai estar com vocês nessa oficina de contação de história. E aí, inicialmente, a gente teve a nossa mística, Carol trouxe a história dela, né, mas também das ancestrais, né? E aí a gente vai começar se apresentando, se conhecer melhor. E aí conseguir. Aí a imagem que aparecer, você tem que colocar isso dentro da história. Então, para isso, você tem que prestar atenção. E é uma história. E a história, e o tema da história é conflitos de interesses da natureza envolvendo os animais. Outra coisa, para a gente exercitar a questão da história, lembrar que toda história tem uma introdução, tem um auge e tem um desfecho. Então nós temos que montar isso aqui no nosso... Então, pensando na lógica, então vai ser introdução aqui, clímax e desfecho, final da história. Então vamos lá. Ó, eu vou passar a imagem, aí todo mundo vai vendo as imagens, né? E aí vocês vão começar a história. Então você começa a história. Então, em certo lugar, havia um fazendeiro que tinha vários animais, cavalo, boi, galinha, e tentava aumentar mais e mais a quantidade de animais que ele tinha. E ele tinha um vizinho que tinha uma reserva ecológica, não queria derrubar nenhuma árvore, não queria desmatar nada, mas ele, com aquela quantidade de animais, precisava derrubar e aumentar o seu espaço para que aumentasse a criação dos animais. Destacava de todos os outros animais.
porque ele era um galo cantor, ele amava cantar. De madrugada ele já acordava cantando tudo. Como é que era a cantoria dele? Cocoricó! Cocoricó! Esse é o vizinho do galo que gostava muito de competir com ele. E sempre que o galo estava cantando, o vizinho parava tudo e ia lá tirar fotos, fazer vídeo para postar na internet que ele é melhor que o vizinho. E o galo. Até que um dia, o vizinho foi reclamar com o dono do galo porque ele cantava durante a noite. Como é que é a voz do vizinho? Vizinho. Por que esse galo não fica quieto durante as madrugadas? Ele canta, eu acordo. Ele canta, eu acordo. Mas de repente, na hora que ele estava digando, fez um barulho terrível. Porque veio, acabou de armar um temporal. De repente apareceu um trovão. E aí chegou um construtor nessa área ecológica e resolveu derrubar as plantas e construir uma bela fazenda. Mas eles ainda conseguiram preservar o riacho e a floresta. Pode Mas ter. de repente, um gato que ali estava observando as pessoas e o ambiente. E aí o gato fez o quê? E ficou parecendo uma palhaçada aquela sem necessidade, porque na imaginação do gato, tudo ali passava de um conflito bobo entre os seres humanos que poderiam ter chegado em uma conversa, em um consenso para... E de repente, o gato que tinha assustado, né, com o pessoal brigando, viu o fogo, teve que sair correndo. Ai. E de repente se escondeu dentro da caixa. E aí? Quando o gato entrou dentro da caixa, tinha um outro monstro. E ele se assustou e saiu correndo. Como é que é o susto do gato? De repente, quando todos olharam assim, veio um objeto diferente sobrevoando toda a floresta. E dentro do disco voador chegou uma fada. Essa fada veio salvar-nos da confusão toda. E nessa floresta ela construiu uma casa em forma de cogumelo. Mas esse cogumelo, para piorar a situação, foi devorado por um monte de formigas. Virou um amor, virou um cachorro, eu não sei. Aí o cachorro pegou o resto daquele cogumelo e fez um delicioso hambúrguer no cachorro, né? É um cachorro, né? De repente, um grupo de crianças apareceram e começaram a comer a casa, estilo história de Joãozinho e Maria. Mas eles não sabiam que, na verdade, aquele gato do mês, ele tinha negociado com os ETs, vender o milho todo da fazenda e ainda vender as terras frutíferas. E ainda por cima, apareceu ali no meio da história um porco que, além de tudo,
vendeu, pegou os milhos, estava negociando ali, invadiu e construiu várias plantações de milho ali para vender para os ETs. Não só milho que era plantado naquela fazenda também, tinha um grande laranjal. Aí pensou ficar mais rico ainda com o interesse dele era de milho, ele queria fazer um plantio consorciado. Começou logo na plantação de quiabo. Os dois fazendeiros, perplexos com a confusão toda, se viu um deles com uma mochila pronto para ir embora, abandonar o local. E aí? Ah, gente, mas tudo ficou mais doce. Porque naquela floresta havia uma colmeia e a abelha fabricava mel delicioso. Ela nem tinha ferrão, ela fabricava mel e era muito doce. E a menininha gostava muito de mel, morava na fazenda, era neta do fazendeiro e foi ao sítio pegar o mel. Aí chegou um navegante, uma terra muito distante, reuniu todo mundo, reuniu os bichos, os alienígenas, as fadas, as crianças e organizou uma roda para tentar resolver. E aí, o navegante juntou todo mundo para passear de ônibus. Mas de repente começou a chover. Começou a chover e o navio foi para a fazendinha do seu Lobato. Até uma cobra começou a habitar na fazenda. E com tudo isso, as pessoas fizeram uma grande festa e começou a usar o instrumento, o pandeiro, e tocaram uma rodinha, uma música junto com seus amigos. E aí, aquela menina que havia resolvido o conflito por ter arrumado um navio e tentado aproveitar aquele mel, aquele doce daquela abelha e tirar as pessoas daquela confusão, sentou-se na cadeira e pôde apreciar o mal entendido que ela havia solucionado e ficou apreciando toda a beleza que ela havia conquistado. E por fim, ela colocou um chapéu para tirar a soneca da cadeira. Só não contava com o dono do sítio, nem cuidado, com festança toda. A festança toda foi de uma bela família. E não. Deixa todos os alunos todos os alunos começaram a dançar, e isso tudo, desde o início da história, foi só para fazer uma festança toda. Através da contação de história, a sala de aula se transforma em um mundo mágico. A oficina inspira professores a criar narrativas que encantam e educam. Eu